Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Oliveira do canal Geografia 5.0 e vamos resolver mais uma questão sem enrolação, tá? E essa questão ela vai trabalhar o tema Geografia Agrária e especificamente Revolução Verde, tá? Ele vai perguntar aí alguma coisa relacionada à Revolução Verde. Então veja. Então, no início da década de 60 e no início da década de 70, fomentando a produção e exportação dos produtos agrícolas, assim como acabar ou minimizar a fome no mundo, teve origem aí a Revolução Verde, a RV. Esta revolução teve como seu percussor o Norman Ernest Borlaug, eu acho que assim pronuncia, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1970. Então ele vai perguntar, no que se refere à Revolução Verde, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é a Revolução Verde. A Revolução Verde ela teve início, tá? Para você ter uma ideia, deixa eu colocar aqui. Revolução Verde. Vamos fazer aqui algumas anotações sobre a Revolução Verde, tá? Vou botar aqui abreviado Revolução Verde. Vou tentar fazer bem organizado aqui, viu, pessoal? Ela teve início aí na década de 50, tá? 1950, beleza? Exatamente no México, que fica aqui na América Latina, tá? Ou América Central do Norte, dependendo da classificação de divisão. Isso foi proposto, uma grande sacada, né, da Revolução Verde, exatamente que ela foi proposto para os países subdesenvolvidos, tá? Proposto para países subdesenvolvidos, tá? Qual o objetivo disso? E aqui está uma estrelinha aqui também, tá? É crucial entender isso, que era exatamente erradicar ou acabar com a fome. Beleza? Não é fome não, viu, gente? É fome. É que eu errei aqui, tá? Botei parecendo um R. Então, o objetivo dela era exatamente acabar com a fome, tá? Então, a Revolução Verde ela foi um nome dado a um conjunto de iniciativas tecnológicas, tá? Então, coloca aí também ó, no teu resumo, iniciativas tecnológicas, bota aqui, ó, tecnologia, que vai transformar as práticas agrícolas, tá? Se você observar, né, da Revolução Verde para trás, né, tinha-se aquela desculpa que o problema da fome no mundo é porque tinha muita gente, tá? E a produção e as ferramentas que tinha para a produção de alimento era insuficiente para atender a demanda populacional, tá? Mas é tanto que quem propôs essa ideia era Malthus, né? E aí, e a Revolução Verde, não, ela traz essa ideia de que aumenta e acelera em larga escala a produção de alimentos. Ao ponto que dá para erradicar a fome sim, tá? Porque a grande quantidade de alimentos que produz é incalculável, tá? E aí aumentou também drasticamente, logicamente, né, a produção de alimentos no mundo, tá? E países subdesenvolvidos abraçaram muito essa causa, só que na verdade, na prática, isso não funciona. Ou melhor, funciona, mas não para atender a demanda da população, né, que realmente de fato precisa, mas sim para atender as demandas do capital. Então a Revolução Verde ela teve início, como já disse, no México na década de 50, tá? Ok? E aí tem uns termozinhos que a gente também precisa entender, tá? Sobre que é interessante você entender esses conceitos. A gente vai ter também aí, além da Revolução Verde, a gente também vai ter a revolução, tá? Agrária. O que seria essa revolução agrária, professor? É quando o homem, tá? Ele deixa de ser nômade e passa a ser um ser sedentário. Ele se fixa no local, né? Quando ele vai dominar as técnicas do plantio, da agricultura, né? Da criação de animais, né? E quando isso ocorre, isso é denominado de revolução agrária, tá? Beleza? Então cuidado para não confundir revolução agrária com revolução verde, tá? Revolução agrária vai ser
uma iniciativa de tecnologias que vai ser introduzida no campo, né, na década de 50, que surge exatamente no México, né, e a ideia a princípio é de ser atribuída aos países subdesenvolvidos, né, o emergente, para acelerar o processo produtivo, aumentar a produção. Só que essa ideia, ela é uma ideia tão bem concebida e tão bem desenvolvida, que aí quem abraça a causa vai ser os latifundiários, pessoas que têm dinheiro, né, que começam a produzir em larga escala para exportação, tá? Ok? Então cuidado aí, se liga nessa informação, tá? Revolução agrária, tá? E Revolução Verde. Então veja, daí também a gente vai ter alguns conceitos que vai ser aí os fatores de produção, tá? Dentro dessa lógica da produção agrícola, né, seja ela numa perspectiva mais tradicional ou dentro do viés da Revolução Verde, a gente vai ter dois sistemas de produção, tá? Um sistema que ele é extensivo e um intensivo, tá? O extensivo ele vai ser marcado pela reduzida produtividade e pelo emprego de técnicas e utensílios rudimentares, tá? Mais tradicionais. Já o sistema intensivo ele vai estar associado àquele que apresenta o emprego de tecnologias, insumos, pesquisa, investimentos e capitais, tá? Está associado a isso, tá? Então você pode, aí eu posso colocar aqui também, ó, que geralmente, né, o sistema intensivo geralmente, tá? Ele está associado à Revolução Verde, mas não quer dizer, tá, que tem que ser, porque tem algum tipo, uma prática produtiva que pode se enquadrar também o sistema intensivo dentro da prática tradicional? Sim, tá? Do extensivo pode. Vai depender do grau de produtividade, beleza? Então a gente pode também colocar como característica aqui, né, desse sistema dentro da Revolução Verde, a gente pode colocar aqui o sistema intensivo, tá? Sistema intensivo. Intensivo. E aí que está a curiosidade sobre o sistema intensivo. A definição dele ele não se refere ao total da produção, tá? Ou da extensão da terra. Ah, eu tenho a maior fazenda do mundo, então minha produção vai se enquadrar dentro do sistema intensivo? Não, tá? Essa não é a ideia. Então vai estar atrelado ao quê? Vai estar atrelado a um grau de produtividade atingida. Essa é a palavra-chave para o sistema intensivo de produção, tá? Ele está associado a um grau de produtividade atingida, ok? Então, novamente, a definição ela não se refere ao total da produção ou da extensão da terra, mas sim a um grau de produtividade atingida. E aí, falando também sobre os fatores de produção, tá? Sobre os fatores de produção, deixa eu botar aqui. É só um resumo, tá, pessoal? Só para você ter uma noção. Quando se fala dos fatores, eita, aqui é um F. Fatores de produção, tá? Produção, geralmente está se falando aí de terra, trabalho, tá? Pega abençoado. Terra, trabalho e capital, certo? E capital. Então, quando eu me refiro aos fatores de produção, tá? Eu estou me referindo à terra, ao trabalho e ao capital. Que é o que, professor? Que é aquilo que vai viabilizar a ocorrência do processo produtivo. Tem como eu produzir sem ter a terra, sem ter o trabalho, sem ter o capital, tá? Ok? Então vamos lá. Então vamos agora para a questão. Acho que com base nessas informações já dá para você, né, matar a questão ou resolvê-la, né? Então lembre-se que quando a gente vai estudar geografia agrária, você tem que ter pelo menos a ideia do conceito do que foi o que é a Revolução Verde, o que é a Revolução Agrária e os fatores de produção, tá? E lembrando também que no que se refere aos fatores de produção, eles podem ser extensivo, né, que está associado a práticas rudimentares, tá? E o intensivo, que está associado a um grau de produtividade atingida, tá? E lembre-se, não é porque eu tenho uma grande fazenda que o meu vai se enquadrar dentro de um sistema intensivo, tá? E não é isso, mas está associado a um grau de produtividade em que você possa atingir, beleza? Então vamos agora para a questão de fato. Sobre a Revolução Verde, veja. Foi um movimento ambientalista, não, tá? Ou seja, a Revolução Verde por mais que eu possa trabalhar projetos com uma
na perspectiva da Revolução Verde, né, do ponto de vista ambiental, a Revolução Verde ela não surgiu com esse intuito, tá? Foi um movimento ambientalista. Ela nasceu com o intuito de erradicar e acabar com a fome. Então, daí a gente já dá para eliminar essa alternativa. Então, foi um movimento a nível mundial que tinha como intuito proteger as florestas tropicais e florestais já muito desmatadas no planeta. B. Foi um movimento de fortalecimento da agricultura familiar, tá? Preste atenção também nesse termo aí que eu já falei também em aulas passadas, tá? A agricultura familiar. E da consolidação da reforma agrária no Brasil, tá? Reforma agrária no Brasil. E resultou em uma distribuição mais igualitária de terras entre os agricultores brasileiros, tá? Então veja, o que é a reforma agrária? É a luta, né, por distribuição de terra, né? Coisa que nunca ocorreu no Brasil. Muito embora alguns governos tenham trabalhado com isso, né, em prol de distribuir determinadas terras, mas é fruto de muito trabalho, tá? Da população lutando contra isso, a favor disso, né, da revolução agrária, né? E daí a gente vai ter um movimento, o MST, né, que é o Movimento Ruralista Sem Terra, que vai estar trabalhando em prol da reforma agrária. Aí muita gente pode dizer, é um bocado de vagabundo. Não é bem exatamente isso, tá? Muito embora em qualquer esfera social a gente vai ter todo tipo de gente, pessoas boas e ruins, tá? Mas a ideia essencial da reforma agrária é de lutar de fato para que ocorra uma distribuição de terra mais igualitária, mais justa, tá? A agricultura familiar é aquela agricultura que geralmente ela está associada a uma pequena extensão de terra, né, que ela se dá por meio que é praticada por meio da família, né, onde ela se produz um pouco de tudo, né, feijão, mandioca, banana, tudo que você imaginar, coentro, tomate, tá? E geralmente é essa galerinha aqui, tá, pessoal, o pessoal da agricultura familiar, né, que é ela que atende, né, o mercado local, né? Não imagine você que parte do que os grandes latifundiários produzem fica no Brasil, tá? O que essa galera, né, que tem grandes extensões de terra, esses latifundiários, o que eles produzem em larga escala, como soja, laranja, tudo que você imaginar dessa natureza em grande escala, geralmente parte dessa produção vai para fora do país, não fica aqui. E quem de fato atende a nossa demanda é o pequeno agricultor, né, que é enquadrado dentro da agricultura familiar, tá? Beleza? Letra B, foi um movimento de fortalecimento da agricultura? Não, tá? E da consolidação da reforma agrária? Não. Os dois são pontos positivos dentro da geografia agrária, tá? Mas não é isso do que trata a Revolução Verde. Letra C, foi um modelo que estendeu o uso da tecnologia no campo a partir do incentivo da utilização de agrotóxicos, perfeito, agrotóxicos, fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes geneticamente modificadas, tá? Com o objetivo de quê? Acabar com a fome, ou seja, eles passam a utilizar aí agrotóxicos, fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes com o intuito e sementes geneticamente modificadas com o intuito de acabar, tá? Acabar com a fome, beleza? Essa aqui é a nossa resposta. A não ser que tenha uma afirmação mais correta que essa, tá? Porque em provas de concurso, tá? Pega o bizu, pega a visão, porque é muito comum, especialmente na banca e BFC, eles cobrarem questões com duas verdades na alternativa. E a gente já entra naquela. Vai ser anulada. E não necessariamente, tá? Porque se aparece uma alternativa, por exemplo, na D, na mesma perspectiva da C, com mais informação, então a gente vai ter que marcar a mais correta, ou seja, que tiver mais detalhes, tá? Beleza? Então não quer dizer, por exemplo, que se aparecer outra afirmação relacionada a C, não quer dizer que ela esteja errada, tá? Porque a ideia é sempre colocar a mais correta possível. Então até então a nossa resposta aqui vai ser a letra C, beleza? D. Trata-se de um evento anual realizado desde a década de 60 em diferentes países no mundo e que tem a participação de ambientalistas e de grandes agricultores, os quais buscam discutir soluções para a fome no mundo, tá? Beleza? Então veja, trata-se de um evento anual, não é um evento anual, tá? Ele surge sim a partir desse período da década de 50 a 60, beleza? Em diferentes países não, ele surge no México, beleza? No México, tá? E que tem a participação de ambientalistas, não necessariamente, tá? E tem, assim, logicamente, que a participação de agricultores, os quais buscam discutir soluções para a fome, tá? Então, essa daqui tem algumas contradições, muito embora tem também questões corretas, né? Trechos corretos, tá? Então, ela não vai ser certa por isso. Letra E.
Trata-se de um pacto global assinado pelas maiores economias do planeta e que visa aí levar comida a populações que estão em situação de insegurança alimentar. Novamente, trata-se de um pacto global assinado pelas maiores, não trata-se de um pacto global assinado pelas maiores economias do planeta, até porque muitas economias ficaram de fora, tá? E a ideia, a princípio, era para atender a população pobre, né? Só que, na verdade, a galera, os fazendeiros, né, os latifundiários que tinham dinheiro, viram que aquilo ali era algo positivo. E, portanto, fizeram o quê? Abraçar a ideia para produzir em larga escala para exportar. E o Brasil está dentro dessa lógica, né? Por isso que tem aquelas propagandas que o Brasil é agro, é tech, é pop, é tudo, essas coisas que está associado a isso, tá? Então, do planeta que visa aí levar a economia à população que estão em situação de segurança. Sim, produzir alimentos para acabar com a fome, mas na verdade não é isso que a gente vê na prática, tá? Mas muito embora um dos objetivos seria erradicar a fome. Então, meias verdades para a alternativa é. Então, a nossa resposta aqui mesmo vai ser a letra C de coração, tá? Beleza? Galera, estou ficando por aqui, já chegamos a 15 minutos, foi um tempo maior do que o esperado, geralmente minhas aulas chegam aí a 10 minutos, tá? No máximo, mas vou tentar reduzir, tá? Porque essa questão é uma questão de nível superior, algumas questões que vão aparecer agora, né? Pelo menos o que eu vi nas questões que eu baixei, elas têm uma característica de ser mais de nível superior, então por ser de nível superior, ela tem uns detalhes que requer mais tempo para a gente poder explicar as questões, tá? As questões de nível fundamental e médio é mais fácil, é mais direta, é mais objetiva, tá? São mais tranquilas de resolver. Quando vem algumas questões de nível superior, né, então a gente precisa de um tempo maior para explicar alguns conceitos para poder... Porque, veja, somente nessa alternativa aqui eu trabalho questões de Revolução Verde, trabalho aqui agricultura familiar, reforma agrária, tá? Agrotóxicos, fertilizantes, máquinas agrícolas, ou seja, é um rol de conhecimentos que é necessário que você tenha em mente, né? Porque senão é muita informação aí, eu preciso trabalhar alguns desses dados, algumas dessas informações, tá? Então eu vou ficando por aqui, tá? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte e compartilha, beleza? Estou saindo e encerrando a aula agora. Valeu e fui, até mais.